tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Também os que nos ouvem e acompanham pelo YouTube, muito obrigado. Hoje nós temos uma experiência diferente aqui na ABL, que é receber jovens escritores numa experiência, não é um curso de jovens talentos, mas é apenas um pouco um retrato do que está na sociedade brasileira em relação à literatura, esperando sempre que, imaginando que esses 4 aqui presentes e os outros 4 simbólicos aí fora que serão acadêmicos também, é uma questão E temos então aqui conosco, na ordem, essa ordem tentaram foi aleatória, mas, então temos primeiro, vou ler rapidamente, a Fabiana Vieira Gonçalves de Souza. Fabiana Vieira é graduanda no curso de Letras Português e Literatura pela UFRJ, desenvolve pesquisa de iniciação científica na área de poesia contemporânea de autoria negra, feminina, com estudo das poetas Conceição Evaristo e Lubi Prates, né? É também integrante do grupo de pesquisa Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, ANIELME, bolsista do PIBIC UFRJ, sob orientação da professora Anélia Pietrani. Nós tínhamos combinado uma ordem que talvez seria interessante, que começaria com o Diego, aqui ao meu lado direito. Diego é graduando também pela Faculdade de Letras da UFRJ, tem como principal foco de pesquisa a teledramaturgia brasileira, onde realiza estudos sociológicos e estudos comparativos entre esse gênero televisivo e a literatura nacional e internacional. Eu pulo um pouco por conta do tempo, nós temos um tempo, não presta atenção bastante assim no tempo de cálculo de 15 minutos cada um, então também resumo um pouco o currículo. Vou fazer o seguinte, o Diego também é do grupo de extensão na biblioteca da UFRJ, etc. Eu vou falar do currículo de cada um, cada vez que passo a palavra. Então, vamos começar. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Diego, você é o primeiro. Então, por favor, a leitura do texto. E muito bem-vindo, muito obrigado. E fique tranquilo, que estou aqui todos entre amigos, parceiros e companheiros e companheiras. Por favor. Mas posso desejar uma boa tarde antes? Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela presença, né, neste gélido dia, né? Bom, então... e feliz dia dos namorados, né? Ou feliz dia para quem não tem também. Bom, vou começar. Lá do alto, também homem. Eu comecei pedalando lá na minha região mesmo. Eu sempre começo assim. Não quero ter que me despencar lá para o outro lado da cidade assim que acordo. Mas hoje não teve como. Estava muito fraco lá perto de São João. Estava chovendo, né? Fazer o quê? Fui rodando, mas não tinha nada de bom. Nada que maneirasse na grana. Passei por Nilópolis, Éden e até na Penha eu fui parar. Lá eu encontrei um cachorro todo ferrado do olho se escondendo da chuva embaixo de um viaduto. Pô, deu maior pena. Estava ganhando muito pouco e estava rodando demais. Não era lucro para mim. Aí não teve como. Eu tinha que sair dali para ir para o miolo dos ricos. As pernas iam ficar como logo de manhã? Latejando, né? Mas não tinha como. Eu tinha que ir para a Zona Sul. Consegui pegar umas corridas maneiras antes de ir para a Zona dos Bacanas. Foi uma lá no Meia e 2 no Maracanã. Pô, isso me deu maior moral. Até deu para comprar umas paçocas numa banca de jornal, já que eu esqueci meu pacote de biscoito lá em casa. Pô, maior chuva, maior preguiça de levantar, meu barraco estava todo quentinho. Eu também mereço um desconto, né? Foi chegando na Zona Sul que começaram a estralar umas corridas maneironas. Na primeira, eu tive que levar uns pedidos lá para Botafogo. Depois, eu peguei um pedido lá no Flamengo para levar lá na Lagoa. Aí depois da Lagoa, eu voltei para Botafogo para levar um pacotão de coxinhas para os caras que estavam trabalhando uma obra lá. Tô te falando, mano, rodar na Zona Sul vale mó a pena. E até o tempo estava ajudando, o sol começou a aparecer. Assim que eu ia pensar em almoçar, estourou uma corrida boladona para mim. Tinha que levar um pedido lá de Bota para Copacabana.
no condomínio chamado Gouveia Mendes, que fica na rua Tenente Monfort. Era para um tal de Victor Guerra. O lucro da corrida era altão. O restaurante que eu tinha que pegar o pedido ficava no shopping chique pra caramba. A comida deveria ser como? Carona. A corrida era maneira, mas eu estava meio assim de aceitar. Já estava cheio de fome e o sol já estava começando a me incomodar já. Do nada começou a ficar quente, abafado. Mas aí veio na minha mente, pô, se eu pegar essa corrida aqui, vai dar até para comprar uma latinha de refrigerante maneira e um brigadeiro de padaria para eu comer com a minha marmita. Era só lucro, eu pensava. Aí eu topei a corrida, né? Primeiro, eu passei lá no restaurante do Shopping Granfino. Entrando lá, o povo já começou a me olhar como? Com o maior nojo e desconfiança. Pode olhar, tô nem aí. Eu não devo nada a ninguém, só devo a Deus e até com ele eu tenho crédito. Tô só fazendo meu corre, o meu trabalho. Chegando lá no restaurante, o cara que entrega a comida nem me olhou direito. Mas com isso eu já tô acostumado. O problema foi que ele chegou falando cheio de marra pra cima de mim. Ó, leva isso aqui direito, hein? O cliente é da casa. Se enviar reclamação pra cima da gente, você tá ferrado, moleque. Cara, me deu uma vontade de jogar aquele pedido bem na cara de lua daquele careca. Ele devia se preocupar com aquelas sobrancelhas dele, que mais parece 2 bichos mortos grudados na cara. Mas aí o que eu fiz? Eu relevei, né? Como sempre. Eu falei, tranquilo, tá comigo, tá com Deus. Peguei o pedido, fiquei sentado uns 30 segundos no banco do shopping para sentir um pouco do ar-condicionado e parti dali. Nem estava me ligando nas casas que tinham lá, que você sabe, né? Eu sempre paro um tempinho para ficar me imaginando lá dentro daqueles casarões, fazendo vários churrascos, bebendo umas e sei lá o quê. Mas agora eu só pensava na minha quentinha. Assim que eu entrei na rua do cliente, cara, você tinha que ver. A rua era cheia de árvores, e eram umas árvores bem grandonas mesmo. Era árvore nas 2 calçadas, começando pela entrada, que parecia até a entrada do paraíso. Eu falei que nem estava ligando para nada e tal, porque eu estava com fome. Mas, cara, bonitão aquilo lá. Tirei até uma foto, sério mesmo. E ficou até mais fresco quando entrei lá na rua. Também, né, cheio de sombras. Mas foi só entrar no paraíso que o sinal do meu celular foi embora. Pronto, como é que eu ia fazer sem um mapa? Não tinha nem uma barrinha de sinal. Aí não deu. Eu tive que sair na busca do condomínio pelo olhômetro mesmo. Fui procurando e nada. Aí parei para perguntar para uma moça que estava passeando com 2 cachorros laranjas onde é que ficava o tal condomínio Gouveia Mendes. Ela foi mal educada comigo, explicou tudo direitinho. Que o condomínio ficava quase lá no final da rua, que era só ir reto, que ficava em frente à panificadora Reis do Sol e tal. Deu as referências todinhas. Eu até pensei, pô, até que as pessoas daqui são gente boa, educadas. Mas logo desconfiei que ela não morava ali quando eu olhei para a roupa dela. Parecia roupa de empregada, babá ou sei lá. Mas eu tive mesmo a certeza de que ela não morava ali quando, depois que a gente se despediu, ela catou a sujeira que o cachorro fez no chão. Ela botou um saco na mão e pegou os troços do cachorro com a mão mesmo e jogou no lixo. Cara, nunca que quem mora no condomínio desses pegaria aquilo com a mão, nunca. Aí eu fui. Segui na moral que a moça falou, fui em direção ao final da rua e consegui encontrar a padaria Reis do Sol. Olhei para ela, olhei para o condomínio em frente, tudo certo. Era o tal condomínio Gouveia Mendes. Deixei a bicicleta em frente à padaria. Eu deixei ali porque, foi como eu falei, né? Ia comprar um brigadeirão e refrigerante. E eu ia fazer isso ali mesmo. Até que tudo calhou nessa corrida, né? Errado. Assim que eu desci da bicicleta e fui atravessar a rua para tocar o interfone do cliente, do nada, um daqueles cachorros daquela babá ou empregada, sei lá, veio bem para cima de mim. Deu para ver que era um daqueles cachorros pela coleira dele, que era a mesma coleira que a moça lá estava usando para segurar os cães. Primeiro, ele chegou destruindo minha calça, até arrancou um pedaço dela. Depois, pulou para o meu braço. E aí ele conseguiu pegar de jeito. Ele mordeu, cravou mesmo os dentes e ficou balançando para lá e para cá. Cara, foi uma das maiores dores que eu já senti na minha vida. Eu comecei a bater nele, né? Não tinha como. Dei tapa, soco, mais nada. Ele só largou meu braço quando eu enfiei o dedo no olho dele. Essa foi uma estratégia que eu vi na internet. O ruim é que a estratégia parava nessa parte. Ou seja, não prevê que ele ia vir para cima de mim de novo. Aí não teve como. Eu nem ia ficar ali parado esperando ele fazer de brinquedo de novo. Saí logo de perto dele e subi que nem louco na árvore que ficava em frente à droga do condomínio Gouveia Mendes. Lá do alto, eu ficava vendo o cachorro latindo, fazendo de tudo para subir na árvore. Ele dava cada pulão de ódio que eu até fiquei me sentindo bicho acuado.
Aí não teve como, comecei a gritar por socorro. Um povo da padaria saiu para ver o que estava acontecendo. Pensei que eles iam me ajudar, né? Nada. Uma senhora ficava falando, tadinho do cachorro, cadê o dono dele, meu Deus? Aí um outro senhor, por isso que eu não gosto desses bichos. Por isso que eu não gosto desses bichos, tinha que abater eles mesmo. Aí a moça respondia, não tem que matar bicho nenhum. E uma outra senhora ficava gritando, meu canteiro, meu canteiro. Ninguém nem parou para me ajudar, meu irmão. Aí eu tive que falar, pô, ninguém vai me ajudar, não? Eles começaram a se olhar um pro outro com cara de, e eu com isso? Um falou assim, tem ninguém da carrocinha aqui não, moleque. Cara, foi aí que eu desisti desse povo. Eu tirei o meu tênis e taquei na cara do bicho. Nada. Tirei o outro e taquei mais forte. Nada. Joguei a água que tinha na minha garrafinha nele. Nada. Pelo contrário, ficou até mais irritado. Aí, cara, não teve como. Eu abri a quentinha para ver se tinha alguma coisa ali dentro que o cachorro iria querer. Mano, você tinha que ver a quentinha do cara. Tinha batata, farofa, arroz. Mas, cara, tinha 2 bifes cravejados de alho em cima que, quando eu abri, o cheiro subiu logo. Foi uns segundos de tranquilidade que eu tive, tá ligado? Mas nisso, eu escutei uma madame toda metida falando assim, olha lá, só queria uma oportunidade para poder pegar comida. Esse povo tentaram estragar minha felicidade. Eu peguei um dos bifes, tirei o alho, vai que o cachorro não gosta, né? E joguei longe para o bicho pegar. Ele foi atrás, cheirou, mordeu um pouco, mas quando eu já estava descendo, achando que ele ia ficar só ali, ele voltou para me pegar. E ele foi vindo numa velocidade louca, meu irmão. E lá vai eu voltar para a árvore. O cachorro veio latindo com mais raiva ainda para cima de mim. E eu tive que gritar, vamos ficar só olhando aí, caramba? Eles começaram a se olhar um para o outro de novo, mas eles não pareciam com pena de mim. Pareciam que eles estavam mais preocupados em acabar com a confusão que eu e o cachorro estávamos fazendo na frente deles. Eles não gostam de bagunça no paraíso deles. E eu, uma coisa de outro mundo, estava perturbando esse paraíso. Quando uma moça foi pegar o telefone para ligar para a polícia ou para os bombeiros, sei lá, apareceu a babá dos cachorros. Ela estava toda suada, nervosa. Ela chegou gritando, vem Beto, vem Beto. E o cachorro foi. Acredita que aquela coisa se chamava Beto? A coitada da moça chegou falando que a corrente dele se soltou, que correu o condomínio todo, que escutou os meus gritos e não sei o quê. Quando ela me perguntou se eu desculpava ela, eu falei, tranquilo, problemas de trabalho. Ela riu, meio envergonhada e tal, e foi embora. Eu entendi ela, estava nos corres que nem eu. A primeira coisa que eu fiz depois desse rolê todo foi ver se o pedido antes estava intacto. Ele estava, graças a Deus. Depois, eu calcei os meus tênis e fui pedir para o porteiro do condomínio, que fingia que estava dormindo, para ligar para o tal do Guerra. Ele ligou, e na terceira tentativa o cara atendeu. Parece que ele estava dormindo, acho que por isso que ele não desceu para ver o rolê todo. O porteiro falou que era para eu esperar um pouco. Aí tá, né? Eu tinha que esperar. Mas assim que eu terminei de falar com ele, eu me virei para ver se aquelas pessoas da padaria ainda estavam lá do lado de fora. Nada, entrou todo mundo como se tivesse acontecido nada. Tranquilo, eu não esperava nada deles mesmo. Quando o cliente veio me atender, ele viu de longe que o pedido estava meio estranho. Ele pegou das minhas mãos, olhou para o pedido, olhou para a minha cara. O cara parecia até policial. Antes dele começar a gritar comigo, eu fui logo contando o que aconteceu. Contei do cachorro, da árvore, do bife. Mas sabe o que ele falou para mim? Eu paguei pelas 2 carnes, você vai se virar para me arranjar mais uma carne. Eu tentei explicar para ele de novo, mas ele começou a gritar, se vira, se vira. Aí eu tive uma ideia. Ele queria carne, então daria carne para ele. Eu falei que ia arranjar a tal da carne, mas assim que eu me virei, ele foi logo segurando minha mochila, falando que eu não ia sair dali da frente dele. Eu falei que ele podia ficar até de guarda com a minha mochila na mão, se quisesse, porque eu não ia sair da vista dele. Eu atravessei a rua, mas nisso eu olhei para o chão. E não consegui, tive que deixar cair algumas lágrimas. Mas disfarcei, né? Eu aprendi que a gente não tem que demonstrar fraqueza. Eu entrei na droga da padaria e vi a maioria das pessoas que viram o rolê todo do cachorro. Nem olharam para mim direito, só ficaram cochichando. Também nem quis saber o que eles falavam e nem quis olhar para a cara deles. Fui no balcão e pedi um frango. R$40 o preço. Carão, mas dei mesmo assim. Quando eu dei o frango pro tal do Guerra, ele ficou sem entender nada. Eu falei que aquilo era carne, né? Nisso ele falou, eu vou aceitar, mas vou fazer reclamação de você no app, tá?
E tu ainda tem sorte de sair daqui sem levar uma surra, moleque. Mas aí eu falei, a sorte que eu tenho é de poder sair desse inferno. Saí daquela rua sem nem olhar para trás e para embaixo do primeiro viaduto que vi para comer minha quentinha. Mas, cara, assim que eu dei de cara com a comida, sei lá, fiquei uns 5 minutos parado olhando para ela. Eu estava enjoado, meu estômago estava todo embrulhado. Não comi nada e voltei para o meu corre. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Passo logo, então, a Nina Flor Gonçalves Feres. Nina Flor é graduanda em Letras, Português e Literatura também pelo FRJ, escritora de ficção. Atua principalmente na criação literária, com interesse em gêneros variados, desenvolvendo contos, romances, roteiros audiovisuais e outros projetos autorais. Atuou em 23 como monitora da disciplina de produção textual da UFRJ e em 24 como monitora da disciplina de português e língua estrangeira na mesma instituição. Por favor, Nina, por favor. Eu vou apresentar meu conto agora, ele se chama Tarde de Março. Tá bom? Tá bom? Vocês estão ouvindo? Agora sim. Oi, gente, boa tarde. Vou apresentar meu conto agora, ele se chama Tarde de Março. Era tarde de março, aniversário de Flavinha. Peixes, claro. Ou Ares. Era dia 20. Muita diferença há entre peixes e Ares. Seres tão diversos que dia 20 nem era para ser linha tão tênue. Flavinha, de todo modo, tinha todo esse mistério dúbio entre o agir impulsivo de Ares e o pensar profundo, embora aéreo, de peixes. Nos últimos anos, todavia, pensava muito e agia pouquíssimo. Às vezes, pensava tanto que parecia viver só em pensamento, como se sua mente fosse uma grande redoma de vidro em que estava presa. Redoma, de resto, completamente opaca para quem a via de fora. Agora, certamente Peixes vivia como se sonhasse e sonhava como se vivesse, confundindo as duas realidades diferentes, mas com a plena consciência de que ambas eram devidamente reais, mesmo que todo o seu palácio interno fosse enxergado somente por ela mesma. Os filhos, Hugo e Gabriela, haviam levado para passear na tarde de aniversário, ainda que ela nem considerasse mais os dias como eles viam. Afinal, agora com 86, a vida era levada pelos dias da mesma forma que suas mãos coloriam seus quadros. Tudo era o mesmo, o ritual de pegar as tintas, a carícia, os movimentos de carícia dos pincéis na tela, as mãos por vezes trêmulas. Ela era a mesma desde sempre. Tudo era o mesmo, exceto o desenho. A pintura e suas formas traduziam sempre o que se por dentro se mudava. Inconstante como Ares ou inconstante como Peixes. Estavam próximos à orla de Salvador. Tinham acabado de almoçar no restaurante por perto. A família toda. Filhos, cônjuges dos filhos, filhos dos filhos. Mãe, a senhora está feliz? Gabi sempre se preocupava. Flavinha fez que sim com a cabeça. Estava sorridente, a boca semi-aberta, desvelando um deslumbramento que vinha de dentro. Seus olhos brilhavam como se tivesse desfeito o terrível nó que havia num cordão caro e favorito, numa impossibilidade finalmente tratada. Os filhos eram adultos e estavam com a vida feita. Flavinha nem mais sabia o que era vida feita. Não porque não tinha tido, muito pelo contrário. Sua vida era boa, na verdade melhor do que da maioria. Por ser simples, era magnífica. A família era extremamente ordinária, comum. A casa tinha amor. Em comparação ao mundo, aquele afeto por si só era extraordinário. Não sabia o que era vida feita por se tratar de conceito também feito. Solitária em sua própria cultura, buscava entender as novas gerações. Só compreendia alguma coisa dos trejeitos dos filhos e netos porque, de alguma maneira, conseguiu ser bem-sucedida em acompanhar o tempo, mesmo que por vezes se perdesse. Ainda que só por breves momentos alcançasse a meditativa sabedoria, Flavinha permanecia quieta, observadora. Compreender tensionava, captar é que era impossível, disso sabia. Através da redoma, os via andar passos ditados pela quadratura desconhecida, tirando fotos com seus retângulos magros e brilhantes em mãos.
Os netos brilhavam os olhos para os joguinhos coloridos e vice-versa, enquanto os pais pediam para colocar no mudo. Estavam dispersos, todos. De repente, Gabi ficou brava e pegou o celular da mão da criança, que chorou e saiu correndo toda oblíqua, rebelde. Mariana! Gabi gritou, virando-se para o outro pequeno. Rafa, segura aqui a mão da avó que eu vou atrás da sua irmã. O menino obedeceu. Ficaram, então, vó e neto na porta da sorveteria, esperando do lado de fora. Hugo, a esposa e o cunhado estavam dentro, à frente da fila, no balcão, onde escolhiam e pagavam. Com a mão ocupada com os cuidados da avó, aliás, na situação, quem guardava quem? Esquecido por um momento do retângulo brilhante e barulhento, Rafa acabou por se inspirar na atenção quieta e normalmente despercebida da velha. Olhou em volta como se procurasse o invisível que a avó Flavinha estava vendo. Mas, de repente, ficou ansioso. Espera aí, vovó, que eu quero escolher meu sorvete, que senão meu pai pega de baunilha e eu prefiro mascarpone. Não sai daí, tá? Mascarpone? Tá, disse Flavinha. Soltou a mão dela. No distanciar do neto, como se tentasse invadir a redoma de seu palácio interno, aproximou-se dela uma marisia desgraçada e engraçada. Era cedo para a névoa do entardecer. Era pouco mais de meio do dia. Salvador era assim, mistério onírico de nome bíblico, de história muito forte e chorosa como a bruma pesada, que, todavia, fazia um movimento elevado de subir para embaçar com plenitude a visão externa de sua cúpula mental. Flavinha, em meio à nebulosa realidade, havia se voltado em si própria. Estava dentro da mais bela concretude interna, pois o exterior de seu crânio foi todo tomado por uma grande nuvem carregada de assustadoras verdades que sempre tentavam invadi-la. Assim como flor, fechou-se. E agora havia um sorvete em suas mãos. Estava sozinha. Isto é, nada menos. Havia se perdido da família. E disso sabia. Tinha consciência também de sua cidade, pois Salvador morava em si. Só que teve de sair desesperada pelas ruas à procura do ilustre conhecido. Só não sabia ainda quem. Andava. Até que, de repente, pensou: uma coisa que eu sei sobre se perder é que é melhor ficar parada esperando te encontrarem. A questão é que já estava muito longe de onde estivera e jamais conseguiria traçar o mesmo caminho de volta. Forçou-se, então, a acompanhar o movimento do tempo. Estátua que estava, mesmo que aquele já não fosse o local da perda plena e em si mesmada. Assim era até melhor. Aliás, na verdade, sentiu foi medo de entrar no mercadão, tão agitado. Por isso o estatelamento justificado, sendo ela a carranca ao lado das grandes portas. Estava novamente boquiaberta, sentindo os cheiros milhares, estranhos e bons. O sorvete nas mãos. De onde havia surgido? A alegria do doce teria a distraído sem precedentes, nem dó, com efeito de, concentrada na alegria de possuir, perder-se. A coisa gelada derretia, caudando-se para o braço todo. Ela nem ligou muito, ficou se lambendo como uma gata. O momento que o sorvete acabou foi uma tristeza. Foi o marco do passar do tempo, dizendo: se ainda não te encontraram aqui, é porque não vão te procurar aqui. Resolveu tomar coragem e entrar no mercadão. Era um planeta desconhecido. As pessoas eram enormes. Todos estavam numa agitação atômica, carregando caixas e balançando as mãos em sinal de pechincha. Uma velha senhora, de repente, agarrou Flavinha pelo braço. Falou baixo, mas com uma braveza gritante. O que você está fazendo aqui sozinha? Está perdida? Flavinha, com medo, ficou quieta. A velha senhora descontinuou, franzindo a testa. Olhou para trás. Filha, leva ela lá para fora que eu acho que ela está perdida. E aí chegou uma moça tão linda que Flavinha pensou que seria perigoso andar com ela. Recusou-se. A moça linda nem sorriu, pegou-a pela mão. Era brava como a mãe, por isso não havia perigo. Do lado de fora do mercadão, porém, ficou mansa. Como você se perdeu? Aonde você estava? Eu não sei. A moça linda se calou. Flavinha finalmente chorou. Estava agindo feito adulta até então. Tensa demais por estar solta. Me ajuda a achar meu pai, por favor, disse.
A moça concordou. Andaram de mãos dadas por aquela Salvador bela e antiga. Passaram pelos batuques dos tambores, livres. Os batuques dos tambores revelavam que até a liberdade precisa ter laço com o ritmo. Flavinha ficou descoordenada, o coração batendo na boca. A moça linda olhou para ela. Nos seus olhos havia uma felicidade descontrolada. Fazia horas que a moça queria uma desculpa para ver o dia, pois estivera presa no trabalho ao Mercadão. Agradeceu a Flavinha. A moça era linda e livre. Soltou-lhe a mão para que se pusesse a dançar. Flavinha ficou com os olhos brilhantes. A música e as pessoas ainda a rodeavam como gigantes, mas gigantes cuidadosos, dançantes de saber onde se pisa. Os batuques dos pés no chão de pedra causavam-lhe um calor vulcânico que lhe subia a cabeça. Pintaram-lhe os braços, sobrevoando a tintura branca e contrastante à sua pele, com formas jamais vistas em seu corpo. Era uma lindeza se sentir amada pelo coletivo. Não havia perigo, estava em casa. No meio da multidão, ela não o viu. Mas ele, sim. Ele era um pai desesperado. Sabe-se lá como ele a achou. Como? Ela sendo tão pequenina e quase oculta. Flávia, ele a abraçou. De repente, estavam só os dois. Papai. Flávia chorou uma alegria guardada. Era criança. Era a primeira vez que chorava de felicidade pura. Papai? Mãe, é Hugo, seu filho. Hugo, deixa ela, sussurrou Gabi. Gabi estava com um retângulo na orelha. Encontramos ela aqui perto do Mercadão, amor. Ai, que susto. Não, ela está bem, sim. Pelo visto, desceu o elevador pela fila de prioridade. Por isso que foi mais rápido que a gente. Não sei disso. Só foi o que eu imaginei. Mamãe é mistério, né? Perguntamos por todo canto se viram ela passar e ninguém sabia de nada. Ai, amor, coisa do Alzheimer. Ela estava com medo aqui, chamando pelo meu avô. Sim, está confundindo as estações. Eu sei da história. Ela vivia dizendo que se descobriu artista no dia em que se perdeu do pai. Depois te explico melhor. Sente saudade dele. Quê? Não, desliga não, deixa eu terminar. As crianças estão bem? Toma conta delas aí, a gente já está voltando. Acabou. Obrigada, gente. Muito obrigado, Nina Flor. Passo agora a João Vitor Gomes Firmo. João Vitor acaba de entrar no mestrado em língua portuguesa no programa de pós-graduação do UFRJ. Entre 2022 e 2024, atuou como pesquisador bolsista da FAPERJ. Desde o último ano, é integrante da equipe do núcleo de AICAI do Instituto Cultural Brasil-Japão. Foi monitor bolsista no projeto de extensão Ações de Combate ao Preconceito Linguístico. Participou de forma voluntária de projeto de extensão Torre de Babel. Você com a palavra, João Vitor. Muito obrigado. Obrigada. Alô? Agora sim. Boa tarde. Gostaria de agradecer muito gentilmente ao mestre Godofredo. Tá bom assim ou tá abaixo? Perfeito. Ao mestre Godofredo e à ABL pela oportunidade por nos receber. Eu gostaria de solicitar licença para poder ler o conto que se chama O Sentir, que não exige título. Acordei e preparei-me para ir a um velório. Após encaixar o último botão de minha blusa, isso ressoou em meus pensamentos e vi-me distorcido diante do pequeno espelho. Eram 7h30 da manhã. O céu, estonteante e azul, o voo das coloridas aves e o balançar das árvores, unidos à alta temperatura da cidade em meio ao esplendor do verão, não apresentavam conexão com esta situação. Algo estava em dissonância. Se fosse possível descrevê-lo, seria sinalizado seu aspecto inenarrável e aparentemente invisível. A umidade do ar, ressecada, tão somente sentida a abertura das janelas do automóvel, reforça a longitude do deslocamento fúnebre. Ao descer, a travessia, marcada pelo contato com a superfície asfaltada, confrontou-se com a bruta atmosfera áspera. À direita, na centralidade do espaço, um símbolo de compaixão. Uma floricultura, que recebe a companhia de girassóis, de orquídeas e da variabilidade de rosas. É a materialidade da esperança, do reconhecimento da dor do outro e do amor, em sua plena essência do dizer sem dizer.
Ao finalizar a subida, demarcou-se a chegada ao recinto de paredes brancas e laranjas, com intenso ir e vir, sons de ausências, rostos conhecidos e palavras não ditas, mas muito sentidas. Quando pôde se visualizar as demonstrações de luto e de enternecimento, de repente paralisei. Cai-se em si assim, no instante em que a fragilidade da existência evidencia sua essência, de forma abrupta, quando perdemos quem muito de nós era próximo. Foi preciso respirar fundo, reorbitar-me diante do preenchido vazio e reaprender a andar em meio ao cambalear. Antes de sair, eu tentei segurar as lágrimas. Em vão. De nada adiantou. Caminhando em direção ao começo da rua, poucos metros após tanto pisar em pedras, silêncio. Revisitando memórias, o corpo arrepiou-se por inteiro. Nesta data, há exatamente 1 ano, foi recebida, também durante o início da noite, uma triste notícia acerca de outro ente querido. De modo súbito, doloroso, ao atender o telefonema, soube-se que a sua passagem pelo plano terrestre transfigurou-se ao âmbito celestial. A compreensão e a ciência acerca da continuidade metafísica promovem alento ao coração em sofrimento e em estado de questionamento. Agora, são 2 casas absortas de alegrias e de constantes sorrisos. Ausentou-se a vida. Como nós ficamos e com tudo lidamos enquanto ainda permanecemos aqui? Foi instantâneo responder, em monólogo, a seguinte frase: o amor é um vínculo que nos acompanha, ilumina e protege, durante hoje, amanhã e sempre. Adentrando a capela, os cânticos favoritos de minha tia eram entoados por vozes atravessadas pela emoção e pela sutileza das doces lembranças de todos aqueles que ali estavam. Lágrimas de gratidão e de padecimento fundiam-se à convicção de que, neste momento, a sua alma repousava em eterno descanso. A hora da despedida expressou-se na iminência do translado, que teve duração inferior a 10 minutos. A marcha, lancinante, taciturna, inconsolável, enfrentou as rachaduras do solo, o barro que fincou a sola dos pés e as folhagens secas espalhadas pelo caminho. As infindáveis lápides registram múltiplas vivências que antecederam as nossas. De longe, avistam-se os ramos de flores desbotados pela implacável passagem do tempo, convidando-nos a refletir o seguinte: de que modo ressignificamos, do ponto de vista contínuo, o nosso existir? 3 homens se aproximaram. Em respeito à perda, a proclamação dos pêsames. Em seguida, foi iniciada a solenidade final. Esta superfície, a qual os olhares estão direcionados em desalento, parece intuir a seguinte mensagem como um amparo à incredulidade: encontraremos-nos futuramente na esplendorosidade da eternidade. As marcas da saudade, então, serão substituídas pela plenitude da felicidade. Com a visão turva, retorna-se a peregrinação com destino à saída. Enquanto isso, ao derredor, enérgicas risadas são escutadas nos lares. A soturna e ácida constatação de que, sim, a vida continua. Ao regressar à minha residência, foi realizado o movimento ritualístico de posicionar os calçados diretamente da entrada. O meu cachorro, que com os gatos estava a brincar, veio me consolar. Sorrisos, os abraços e os instantes de histórias a contar, com todos presentes na sala de estar, são viver em seu absoluto formato de recordar e de eternizar. Em meio às divagações, uma breve epifania. Aquele antigo retrato que acabamos de reencontrar, símbolo das lindas memórias, reproduz o lugar ao qual tanto gostaríamos de voltar a estar. Com o vento sobre o rosto, caí ao chão. Depois, vislumbrei as nuvens em desordem. Não há som algum no ambiente. Apenas as horas que tanto correm pelo tic-tac deste relógio jogado dentro do bolso. As batidas do coração vibram em seu estado fugaz. E nesse meio, emaranhado e quase caótico, o que está sendo vivido é o sentir que não exige título. Muito obrigada. Muito obrigado.
passo rapidamente, então, a palavra para a nossa convidada, cadê que está aqui, Fabiana Vieira Gonçalves de Souza. Fabiana também é estudante graduanda do curso de Letras Português e Literatura da UFRJ. Desenvolve pesquisa de iniciação científica na área de poesia contemporânea, de autoria negra, feminina. Já li, né? Já li o teu. Tá bom. Então, vamos ganhar tempo. Já li, porque comecei por ela. Desculpa, Fabiana, dobrada, uma experiência dobrada, um reforço dobrado aqui. Muito obrigado, Fabiana, pela presença. Então, por favor, você com a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Godofredo pelo convite, ao meu pai, minha irmã, meu primo e aos meus amigos que vieram nos prestigiar nesse dia tão especial. Eu trouxe 2 poemas, e o primeiro, que eu vou ler, não tem título ainda, e ele é dividido em 2 partes. É assim. Sempre que me deito, um turbilhão de pensamentos invade o meu peito. E o reino de palavras, enfim, se abre para mim. Palavras que não foram ditas, porque não tive coragem de dizê-las. Algumas benditas, outras malditas, mas de que importa? Eu não disse. Há tantas palavras de amor que, por medo de me expor e não ser correspondida, resolvi guardar dentro de mim. Nem sempre o amor é uma urgência que deve ser atendida. Há tantas palavras, palavras duras, que não disse, por não querer lidar com o peso que as minhas próprias palavras teriam sobre mim. 2. Sempre que me deito, eu me arrependo de todas as palavras que não tive coragem de dizer durante o dia. E lembro que as palavras têm um time certo para serem ditas. Eu lembro da última sexta-feira que te vi. Eu lembro de tudo que não disse. E lembro que o tempo não nos espera. E que deveria te abraçar e dizer que te amava, mas não tive tempo. Foi a última vez que te vi. E o que faço agora? Com todo esse sentimento, com todo esse remorso de quem muito amou, mas pouco falou. O amor não atende às limitações do tempo. Ele sempre continua. Eu continuo te amando e prossigo, te imortalizando através dos meus versos. O tempo não espera os que não levaram flores. O tempo não volta atrás para nos redimir. O tempo não perdoa os covardes, tampouco os orgulhosos. O tempo é rei, e eu não soube respeitar. Vem da sala de estar a doce risada diabólica do tempo. Ele zomba de mim e ri dos meus versos. Pô, eu acabei de te chamar de rei e tu tá rindo de mim? Carrego em mim todo arrependimento do mundo. Obrigada. E o outro poema que eu trouxe é em homenagem aos namorados e aos futuros namorados de alguém. Tem por título Hora Marcada. Eu quero amar, sem hora marcada, sem fazer a escansão dos nossos versos, sem metrificar a nossa poesia conjugada no infinito amar, sem tentar imaginar quanto tempo iremos durar, ou se iremos rimar. Quando falo de você, tenho vontade de conjugar todos os verbos corretamente e falar aquelas palavras bonitas que aprendemos nos poemas de Camões. E até tento escrever em sonetos, mas aí lembro que todas as cartas de amor são ridículas e desisto no meio dos tercetos. Desde quando começamos a cronometrar o tempo de amar? Talvez a vida fosse mais bonita quando o amor era medido pela extensão de um olhar, quando os românticos diziam, foi amor à primeira vista, e ao invés de questionar, as pessoas acreditavam. Eu não quero viver a ilusão de um amor cortês. Eu não quero viver a tragédia de um romance burguês. Eu não tenho interesse em ser a sua idealização, mas também não quero a devoção de um romance realista que desfaz qualquer romantiquez. Eu quero viver a realização desse amor em sua concretude. Chega de idealização. Eu quero você em sua completude. Mas ainda não falei nada. Quando iria falar que estou perdidamente apaixonada, olhei para o relógio e percebi que estava adiantada. Continuo com essa mania de amar com hora marcada.
Obrigada. Muito obrigado, Fabiana. Foi um grande presente para o Dia dos Namorados. E agradeço mais uma vez todo o esforço, a gentileza de ter vindo aqui à ABL, com tanta meio de prova, que a gente sabe disso, final de semestre letivo. Enfim, aproveito para anunciar os próximos eventos. Quinta e Cultura, quer dizer, não. Nunca é, né? Que a gente quer. Estou anunciando a próxima terça e a próxima quinta. Mas vou achar, não se preocupe. Está resolvido. Próximos eventos. Aqui. É porque não tem mesa, né? Na próxima terça-feira, 17, então, às 16 horas, dentro do ciclo de conferência de Editar o Brasil, Editar no Brasil, teremos o conferencista Pedro Corrêa do Lago, que vai nos falar da experiência da editora Capivara. Essa é a coordenação do nosso querido amigo e acadêmico Edgar Teles Ribeiro. Na quinta-feira é feriado, na terça-feira, 24, dos 6 às 16 horas, palestra do conferencista José Carlos Sebe, também coordenado pelo acadêmico Edgar Teles Ribeiro, com o título Do Sítio às Livrarias, a Revolução Editorial de Monteiro Lobato e seus paradoxos ideológicos. Muito obrigado a todos.